Amigos, no tempo de Jesus havia um grupo de religiosos que se consideravam os doutores da lei. Logo que Jesus começou a pregar sobre o reino de Deus e a fazer muitos milagres, eles se encheram de inveja, porque eles se faziam passar por sacerdotes de Deus, mas não tinham poder algum. Eram fingidos, eles gostavam de ter o povo nas mãos. E com medo de que o povo deixasse de seguir a religião deles e fossem todos após a Jesus, o que já estava começando a acontecer, eles então começaram a tramar contra Jesus. Isso ainda acontece hoje. Quando a obra de Deus começa a crescer, logo surgem os fariseus. Aqueles que dizem defender a lei de Deus, mas na verdade só têm compromisso com a religião. E eles defendem as suas crenças com unhas e dentes. Essas pessoas são peritas em levantar dúvida sobre a Sagrada Escritura. E sempre eles inventam algumas coisas para tirar a pessoa da presença de Deus. Eles se dizem cristãos, mas não são de fato, porque a palavra cristão significa parecido com Cristo. E o que eles fazem não tem nada a ver com aquilo que Jesus fazia. Por exemplo, Jesus nunca rezou para Maria. Jesus nunca acendeu vela para santo algum. E por aí vai. Eles não andam conforme a doutrina bíblica. Pelo contrário, os dogmas da igreja deles estão, para eles, acima da Bíblia. Eles ensinam coisas que não estão na Bíblia e até aprovam coisas que a Bíblia condena claramente. Jesus advertiu os discípulos dizendo: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Quem são os fariseus? Os fariseus são aquelas pessoas que fazem de tudo para se parecer santa. Tem até o prazer de dizer que cumpre a lei de Deus à risca, mas é tudo fingimento. Eles pregavam para o povo uma coisa, mas eles faziam outra. Jesus lançou isso em rosto, falou na cara deles: vocês são uns hipócritas. Vocês atam fardos pesados para os outros carregarem, enquanto que vocês nem com o dedo querem movê-los. Em outras palavras, vocês mandam os outros fazerem rezas, promessas, sacrifício, mas vocês mesmos não fazem isso. Vocês fazem tudo a fim de serem vistos pelos homens. Se vestem com vestes especiais, trazem largas filactérias. O que é um filactério? É uma faixa de pergaminho com escrito religioso. Os padres usam esse tipo de coisa até hoje. Essa faixa, na maioria das vezes, é de cor roxa, púrpura, né? Com alguns símbolos que eles passam por trás do pescoço. Mas então Jesus continua dizendo aqui: alargam as franjas dos seus vestidos e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas e as saudações nas praças e os serem chamados pelos homens Rabi, Rabi, que quer dizer mestre. E Jesus então ensina para os discípulos: vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo. E todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Claro que Jesus não estava falando que você não pode chamar de pai o seu pai biológico. Não é isso. Jesus estava se referindo a essas pessoas que dizem: eu sou o pai de santo, eu sou o pai fulano, eu sou o pai cicrano. Não tem isso. Pai de coisa nenhuma. Todo mundo é irmão em Cristo. Pessoal, em se tratando da nossa vida espiritual, a gente não tem nunca que dar ouvido àquilo que o homem diz. Jesus disse: a ninguém na terra chameis vosso Pai.
A palavra padre significa pai em italiano. Padre é italiano, significa pai. Como é que eu posso chamar um sujeito que eu nem conheço de padre? Alguém vai dizer, mas é meu pai espiritual. Jamais. Jesus falou, porque um só é o vosso Pai, o qual está no céu. Claro que Jesus não estava proibindo ninguém de tratar com respeito os pais biológicos, não. Ele estava se referindo a essas pessoas, esses líderes religiosos que gostam de se colocarem sobre as pessoas como uma autoridade espiritual. Autoridade sobre a vida do ser humano só Deus tem. Mas o diabo usa certas pessoas para nos tirar da presença de Deus. Jesus falou, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Irmãos, nós temos que pregar o ensinamento de Jesus Cristo. E ele está dizendo para nós, vocês devem se guardar da doutrina dessas pessoas que parecem muito religiosas, muito firmes na fé, mas muitas vezes são as grandes pecadoras. Pessoas estas que não cumprem aquilo que ensinam. Deus está dizendo aqui que nós não temos que seguir homem algum. Nós temos que seguir aquilo que nós entendemos da palavra de Deus durante a pregação ou durante a leitura bíblica. Aquilo que Deus fala ao nosso coração, é isso que nós temos que fazer, é isso que nós temos que seguir. Não devemos ser servo dos homens, e sim servos de Deus, atendendo, cumprindo o que o Espírito Santo fala ao nosso coração. Quando nós deixamos a palavra de Deus de lado e damos ouvidos à doutrina dos fariseus, que querem por esforço próprio agradar a Deus, nós damos com os burros na água. Porque ninguém vai agradar a Deus por esforço próprio. Eu não consigo agradar a Deus pelo meu próprio esforço, pela minha própria vontade. Jesus disse, eu não recebo glória dos homens. Eu não recebo humano testemunho. O que nós tivermos que dar a Deus tem que vir do Senhor, por inspiração. Ou do contrário, não tem valor para Ele. Nós temos é que pegar aquilo que Deus nos ensina pela palavra, aquilo que Ele fala diretamente ao nosso coração, e fazermos da maneira como nós entendemos. Nós temos que ouvir a palavra de Deus, seja quem for que estiver pregando, temos que prestar atenção e comparar com as Escrituras. A pregação está de acordo com a palavra, é isso que Jesus falou, é isso que está escrito, então muito bem. Se não é, pula fora, porque a hipocrisia é coisa do demônio, coisa do homem. E o homem é facilmente levado pelo demônio, quando não está na presença de Deus. Mas nós só podemos aceitar aquilo que está de acordo com a Sagrada Escritura. Tudo o que disserem para você, procura ver se confere com aquilo que a Bíblia diz. Se não tiver de acordo, pula fora. O sujeito inventa lá uma doutrina. Você tem que acender uma vela para não sei o quê. Isso está escrito na Bíblia? Aonde? Em que lugar? Eu nunca vi, então não tem que fazer. Você tem que rezar o terço tantas vezes. E onde é que na Bíblia está escrito isso? Meu irmãozinho, o que não tiver de acordo com a Bíblia, pula fora, porque é a artimanha do diabo para enredar você. Ele rouba a sua fé, ele desvia a tua fé para essas coisas que não têm valor algum. E você deixa de receber a bênção de Deus por ignorância da palavra. O diabo sempre vai tentar nos induzir ao erro, mas ninguém pode forçar você a aceitar aquilo que é errado. Você é responsável pelas suas ações. A palavra de Deus está escrito aqui no Salmo 119, no versículo 105, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. A palavra de Deus sempre é luz para o nosso caminho, e também lâmpada para os nossos pés. Isso é poder de decisão. Ela nos dá esse poder de andar na presença de Deus
e não tropeçar. Então, assuma esse poder para tomar decisões na vida. Na hora que você sentir que algo não está de acordo com a Bíblia, o que estão te ensinando não é de Deus, saia fora. Se falarem para você alguma coisa que não está de acordo com a Bíblia Sagrada, mesmo que seja o papai, a mamãe, o vovô, a vovó que está dizendo, não aceite. Diga, papai, mamãe, vovô, vovó, vocês vão me desculpar, mas isso aqui é invencionice de alguém. A Bíblia diz isso e isso, e eu só quero o que está dentro da palavra. Meu irmãozinho, a religião escraviza as pessoas. A religião, ela sempre diz que você tem que fazer algo para alcançar a bênção. E não foi isso que Jesus ensinou. Ele disse, se creres, verás a glória de Deus. Mas crer no quê? Crer na palavra, não crer na mentira do diabo. Quando a coisa é mental, é do homem, você sabe, isso é coisa do homem. Mas quando vem de Deus, você sente no coração. Esse negócio de seguir religião não está com nada. Lá em Deuteronômio, no capítulo 10, no versículo 12, explica direitinho o que Deus quer de mim e de você. Diz assim, agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor teu Deus requer de ti? Senão que temas o Senhor teu Deus, temer é respeitar, e que andes em todos os seus caminhos. E isso quer dizer em todas as revelações que ele te der. Não tem essa, mas isso aí eu não quero. A gente não tem que escolher. Aquilo que Deus nos fizer entender, é um caminho que ele abriu para nós sermos abençoados nele. Então, nós temos que andar em todos os seus caminhos, em todos os caminhos que Deus nos mostrar. E o ames, quer dizer, amar a Deus é você ter os mandamentos e guardar. Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. E sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, quer dizer, não pode ser de coração dividido, de alma dividida, não pode. Tem que ser com dedicação completa. Eu tenho que amar a Deus de todo o meu coração, não tem lugar para mais ninguém. E qual é a recompensa disso? Você nem imagina. Veja no versículo seguinte, para que é que você tem que fazer isso? Deuteronômio capítulo 10, versículo 13, diz assim, e que guarde os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Quando Deus dá um mandamento, é para o bem da pessoa. Mandamento não é só aqueles 10 escritos na lei de Moisés. Tudo quanto Deus fala conosco se torna um mandamento para nós. Aquilo que a gente entende quando ouve a pregação ou quando lê a Bíblia é um mandamento. Todo mandamento vem acompanhado com uma promessa de bênção. Se Deus te manda fazer algo, te dá uma missão, não é que ele está precisando que você faça, é para o seu próprio bem. Ele está te dando uma oportunidade de ser abençoado. Se Deus toca no seu coração que você tem que dar uma oferta para a obra de Deus crescer, para a obra ser propagada, Ele está te dando uma oportunidade de ser abençoado. Porque quando você faz aquilo que Ele colocou no seu coração, é para te abençoar. Ele te abençoa. Além disso, toda promessa é como um mandamento. Por exemplo, se você aprendeu que pela palavra você vai ser curado, creia e obedeça. Para Deus não tem limitação. Quando Ele te fez entender que pelas feridas de Jesus você foi sarado, é como se Ele te dissesse, fique sarado, é um mandamento, cumpra esse mandamento. Então diz aqui que eu tenho que cumprir os mandamentos e o que mais? E os seus estatutos, ou seja, o conjunto de regras que seguem cada uma das suas promessas. Por exemplo, tem estatuto da prosperidade.
A pessoa que quer prosperar na vida precisa seguir as regras que estão na Bíblia que falam a respeito da prosperidade. Tem também o Estatuto da Libertação. Quem quer ficar livre das garras de Satanás tem que obedecer à palavra. Tem o da santificação, é preciso seguir. Tem o Estatuto das Bênçãos da vida sentimental, da vida conjugal. Quem quer ter um casamento abençoado, por exemplo, precisa seguir essas regras e por aí vai. Deus tem todo tipo de bênção para você. Mas, para tomar posse de todas elas, eu tenho, você tem que seguir os seus estatutos, os estatutos de Deus, as regras que Ele colocou ali. Caso contrário, você vai orar a vida toda e não vai conseguir coisa alguma. Obedeça a palavra, obedeça a Deus, mas tome cuidado para não ser enganado por esses espertinhos que existem por aí. Quando uma pessoa precisa muito de uma bênção, tem sempre alguém para dizer que ela tem que fazer um voto com Deus, tem que fazer uma promessa para alcançar a graça de Deus. Eu já ouvi dizer de casos de pessoas que venderam carro, casa, para dar o dinheiro para a igreja, na esperança de que isso viesse a mover a mão de Deus ou a comovê-lo, a constrangê-lo a dar a ela uma bênção que ela precisa. Meus queridos, a Bíblia cita alguns casos de pessoas que fizeram votos a Deus, mas isso partiu do coração deles. É preciso que fique bem claro que não foi Deus quem pediu que fizessem o voto. Eles sentiram no coração. Então, se você sentir no coração, quando você estiver ouvindo a palavra, ouvindo a pregação, lendo a Bíblia, sentiu, eu devo fazer isso? Faça. É Deus colocou no seu coração. Se você não sentir, não faça. Não pense que você vai comprar a bênção de Deus, porque não se compra a bênção de Deus. Põe uma coisa no teu coração, Deus não quer o seu dinheiro. Deus não quer o seu carro, Deus não quer a sua casa, Ele não quer o seu alimento, não quer a sua roupa, suas joias. Deus não precisa de nada disso. Pelo contrário, Ele disse, meu é o mundo e a sua plenitude. Ele é o Senhor de todo o ouro e de toda a prata. E Ele criou tudo isso para o ser humano, para nós desfrutarmos. Ele não precisa nada disso. Ele não quer tirar nada de você, pelo contrário, Ele quer te dar. Então, veja o que ele diz aqui no Salmo 2, no versículo 8. Está escrito assim, pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por possessão. Você precisa da bênção de Deus? Então para de bancar o bobinho, a bobinha, e não se deixe ser enganado por certos sacerdotes que se dizem pessoas de Deus, mas que ensinam coisas que servem apenas para atender os seus próprios interesses. Não entre nesse negócio de prometer algo para Deus ou para quem quer que seja. Não faça isso. A graça de Deus é de graça. Você não tem que pagar nada por ela. Jesus já pagou por você. Para receber a bênção de Deus, você só precisa reconhecê-lo como seu Senhor. A única coisa que Ele quer é que você o busque de todo o teu coração. Que deixe o caminho do erro, que fuja do pecado, que pare de agir como uma pessoa tola. Pare de seguir o caminho traçado pelos fariseus. Não aceite mais ser massa de manobra de quem quer que seja. Torne-se uma pessoa santa, separada para Deus, de modo que Ele possa ter prazer em você. Deixe os costumes do mundo e venha para os braços de Jesus. Obedeça os mandamentos, os estatutos, os juízos de Deus, e você vai ver que é fácil ser abençoado. Só mais uma coisinha. E o que eu vou falar agora é para você que tem o hábito de fazer oferenda. Para você que acende vela, faz reza, faz trabalho na encruzilhada, nas matas, nos cemitérios. Preste atenção no que está escrito aqui em 1 de Coríntios capítulo 10, no versículo 20. Diz assim, antes digo que as coisas que eles sacrificam, sacrificam-nas a demônios e não a Deus. É a Bíblia que diz isso, não eu.
Ainda diz a Escritura em Deuteronômio capítulo 32, no versículo 16: com seus deuses estranhos provocaram ciúmes em Deus. Com seus ídolos abomináveis o deixaram irado. Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus. A seres que não têm o poder de Deus. A deuses desconhecidos, divindades que surgiram recentemente, às quais jamais os vossos antepassados prestaram adoração. Abandonaste a rocha que te gerou e te esqueceste do Deus que te deu vida e que te fez nascer. Queridos, a Escritura Sagrada diz no livro de Jó, no capítulo 36, versículo 5, eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza. Grande é em força de coração. Não deixa viver o ímpio e faz justiça aos aflitos. Não é que Deus agora vai matar o ímpio, não. O que diz aqui é que o ímpio não tem vida. Quem que é o ímpio? É aquela pessoa que conhece a palavra de Deus, mas não obedece, vira as costas para Deus. Essa pessoa não tem vida, ela vegeta sobre a terra. Por mais que ela tenha amigos, tenha riquezas, bens materiais, ela não tem paz, ela não tem felicidade. Para Deus, a pessoa ímpia é pior do que o pior pecador, porque o ímpio é aquele que ouve a palavra, conhece, mas não respeita, não honra a Deus. E esse, por mais que tenha bens materiais, ele não será jamais uma pessoa realizada na vida. O ímpio vive falando mal de todo mundo, xingando todo mundo. Para ele ninguém presta, ninguém vale nada. Essa pessoa não tem paz. Ela sempre acha que alguém está fazendo mal para ela, quando na verdade é ela mesma que está causando mal a si própria, por não respeitar o que diz a palavra de Deus. Dos justos não tira os seus olhos, está escrito aqui. Deus jamais tira os olhos de sobre aquela pessoa que é praticante da sua palavra. Pelo contrário, com os reis no trono os assenta para sempre, e assim são exaltados. E se estão presos em grilhões e amarrados com cordas de aflição, então lhes faz saber a obra deles e as suas transgressões, porquanto prevaleceram nelas. O que é que está dizendo aqui? Que se você está aflito, se você está preso na mão do diabo, a sua vida é uma mesmice, a sua situação não muda nunca, a sua cura nunca chega, a prosperidade não vem. Deus mostra para você, Ele fala no seu coração, Ele te mostra onde é que você tem errado. Mas você tem que ser humilde, aceitar a correção. Meu irmãozinho, minha irmãzinha, se eu não estou sendo atendido nas minhas orações, é porque tem algo me atrapalhando. A minha comunhão com Deus está sendo prejudicada. No versículo 10 diz que Deus revela isso aos seus ouvidos. Deus fala diretamente com você quando você está lendo a Bíblia ou ouvindo a pregação. Deus fala no seu coração, Ele te faz ver onde é que você está errando. E diz que você tem que fazer para se consertar. Ele diz isso, Ele mostra para você o que é que você tem que fazer para se consertar, para ser perdoado. E Deus fala para o seu ensino e lhes diz que se convertam da sua maldade. Se o ouvirem e o servirem, acabarão os seus dias em bem e os seus anos em delícias. Meus irmãos, esse é o tempo de conhecer o Senhor e fazer a vontade dEle. Está escrito assim, Oséias capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída, como a alva, é certa, e Ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra.
Deixa eu falar um pouco sobre isso aí, porque muita gente lê e não entende. A Bíblia usa duas expressões para falar sobre a bênção de Deus. As expressões chuva temporã e chuva serôdia, todas elas são chuvas que vêm fora da sua época. A temporã é a chuva que vem antes da época, quando se está fazendo a semeadura. E a serôdia é aquela chuva que surge depois da época, na ocasião da colheita. No livro de Joel, nós somos instruídos a nos alegrar no Senhor. Diz assim: alegrai-vos, pois, filhos de Sião, e regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque ele vos dá em justa medida a chuva temporã. Ou seja, logo que você começa a caminhar com Jesus, você já começa a ser abençoado. A chuva temporã, ela vem antes. Você decidiu andar com Jesus, a bênção de Deus já está sobre você. A bênção não é só para quem é antigo na igreja. Pelo contrário, tem pessoas que estão há anos na igreja e não conseguiram a bênção ainda. Mas por que não receberam? Porque ainda não se converteram de fato. Ainda não estão seguindo Jesus. Estão seguindo a religião. Estão seguindo a igreja, o dogma da igreja. Mas no momento em que a pessoa entende a palavra e começa a seguir, então Deus ele faz descer abundante chuva, a temporã e a serôdia. Aquela que vem no início, quando você toma a decisão de seguir Jesus, e aquela que continua na sua vida, mesmo depois de tudo que você já aprendeu, a chuva continua caindo depois da oração, aquilo que você buscou, você recebeu e continua sendo abençoado. Quando você acha que não tem mais jeito para você, vem a bênção. Lembra o caso da Sara, a mulher do Abrão? Humanamente falando, não tinha mais esperança para o casal ter um filho. Ele com 100 anos, ela com 90, ainda por cima era estéril. Mas o que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Aos 90 anos, uma mulher estéril tem um filho com um homem de 100 anos, é chuva serôdia, meu irmão. É quando já passou o tempo da sua vida, a bênção ainda está caindo sobre você. É a chuva serôdia que Deus mandou. Minha irmã, aquela bênção que chega na nossa vida quando a gente não espera mais. Veja o que mais Deus promete aqui. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de azeite. Eu já expliquei isso aí dias atrás. O trigo, ele simboliza o alimento do corpo. Não apenas a comida, não, mas a saúde, o bem-estar, tudo que a gente precisa para viver de modo saudável. Enquanto que o mosto, ele simboliza a alegria da alma. E o azeite é a unção de Deus sobre nós. E o Senhor continua dizendo aqui: assim vos restituirei os anos que foram consumidos pela locusta voadora. Tem tradução que diz gafanhoto migrador, é a mesma coisa. Isso simboliza espíritos causadores de problemas. A locusta voadora, ela representa aqueles problemas que surgem de repente, quando a gente menos espera. A devoradora, quando a pessoa pensa que vai conseguir equilibrar as finanças, acontece alguma coisa, ela tem gasto que não esperava. E a destruidora é aquela responsável por destruir as coisas dentro de casa. Desde um eletrodoméstico que estraga, e você tem que gastar com conserto, ou até uma doença que surge, uma pessoa que tem que gastar com remédio. E a cortadora simboliza aquele espírito que acompanha a pessoa e fecha as portas para ela. Não deixa a pessoa conseguir nada. Ele e ela não conseguem emprego, não conseguem namorado, não conseguem prosperar, não conseguem ter saúde. Tudo isso Deus diz aqui: o meu grande exército que enviei contra vós. Não é que Deus vai mandar o mal contra as pessoas, mas Ele permite que aconteça. Por quê? Porque se a gente não respeita a palavra dEle, Ele não pode nos proteger. Mas Ele promete aqui que se você deixar o caminho do erro
e se converter a ele, diz aqui, comereis abundantemente e vos fartareis. Repito, aqui não está falando só de comida, fala de bênção em todos os sentidos. Louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. E o meu povo nunca será envergonhado. Vós, pois, sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro, e o meu povo nunca mais será envergonhado. 2 vezes o Senhor diz aqui, o meu povo nunca mais será envergonhado. O que significa isso? Você vai orar, Deus vai responder. Você vai mandar o mal embora e ele vai. Você determina a bênção vem. E nós vamos fazer isso agora. Ore e tenha certeza, você não vai ser envergonhado. Vamos orar, Pai? Obrigado por estas palavras. Quanta gente, meu Deus, precisava ouvir isso. Deus, tem pessoas dizendo, eu não sabia disso. Mas agora ela já sabe. E Pai, perdoa essa pessoa que até hoje estava seguindo a religião, que estava fazendo coisas que não te agradam. Eu vou abençoar essa pessoa. Em nome de Jesus, eu proíbo Satanás de continuar enganando essa alma. E eu digo, diabo, acabou. Você perdeu essa pessoa para sempre, porque agora ela pertence a Jesus. Pega o teu engano que você colocou na mente dela, pega tudo que é teu e dê-o fora. Saia em nome de Jesus. Amém.